Você vive em um mundo que cresce em números absolutos, mas encolhe por dentro. À primeira vista, parece contraditório. Afinal, nunca houve tantos seres humanos vivos. Mas quando você olha com atenção, percebe que algo essencial está quebrando. O mundo está parando de nascer. A taxa de fertilidade, o número médio de filhos por mulher, é um dos indicadores mais silenciosos e, ao mesmo tempo, mais decisivos da história humana. Ela não faz barulho como guerras, não estampa manchetes como crises financeiras, mas redefine o futuro de países inteiros sem pedir permissão. O número que muda tudo. Para manter uma população estável, você precisa de uma taxa de fertilidade em torno de 2,1 filhos por mulher. Abaixo disso, o país envelhece. Muito abaixo disso, ele começa a desaparecer lentamente, geração após geração. E aqui começa o choque. A maior parte do mundo desenvolvido já está muito abaixo desse nível. Alguns países tão baixos que jamais conseguirão se recuperar sem imigração em massa ou colapso econômico. Os países com as menores taxas de fertilidade do mundo. Japão. Quando você observa o Japão, vê ruas limpas, tecnologia avançada e uma disciplina quase ritual. Mas por trás dessa ordem existe um deserto demográfico. Com uma taxa de fertilidade em torno de 1,2, o Japão literalmente não se reproduz. Você caminha por vilarejos fantasmas, escolas fechadas e hospitais lotados de idosos. O problema não é apenas cultural, é existencial. Um país inteiro envelhecendo sem substituição. Coreia do Sul. A Coreia do Sul vai ainda mais longe. Sua taxa de fertilidade já caiu abaixo de 0,8, a menor do mundo. Isso significa que, a cada geração, o país perde mais da metade da sua população potencial. Você percebe a ironia cruel. Um país que venceu a pobreza, investiu em educação, tecnologia e crescimento apenas para descobrir que não há quem herde esse futuro. Itália. A Itália segue o mesmo caminho. Com cerca de 1,2 filhos por mulher, o país vive uma crise silenciosa. Você vê cidades históricas cheias de turistas, mas vazias de carrinhos de bebê. O jovem sai, o velho fica. O Estado se endivida para sustentar aposentadorias enquanto a base produtiva encolhe. Não é apenas uma crise econômica, é uma crise de continuidade. Espanha, Alemanha, Portugal, Grécia, você troca os nomes, mas o roteiro é o mesmo. Menos filhos, mais idosos, menos trabalhadores, mais impostos, menos esperança. E o mais inquietante, quanto mais o Estado tenta resolver com políticas públicas isoladas, menos resultados aparecem. Porque o problema não é só dinheiro, é cultura, sentido e futuro. O caso extremo: China. Durante décadas, a China controlou nascimentos com mão de ferro. Hoje, ela paga o preço. Mesmo após o fim da política do filho único, a taxa de fertilidade despencou para cerca de 1,1. Você entende o paradoxo. Quando o controle acabou, o desejo de ter filhos já tinha morrido. O custo da vida, a pressão social e o ritmo urbano mataram algo que leis não conseguem ressuscitar. Agora olhe para o outro extremo. Saia do mundo envelhecido e observe o outro lado do planeta. Na África subsaariana, você encontra as maiores taxas de fertilidade do mundo. O Níger lidera o ranking, com mais de 6 filhos por mulher. Em algumas regiões, ter muitos filhos não é escolha ideológica, é estratégia de sobrevivência. Você percebe que onde o Estado é fraco, a família é forte. Onde não há segurança, os filhos são a aposentadoria. Onde não há segurança, são proteção. Nigéria, Chad, Mali, Somália, países jovens, cheios de crianças, mas marcados por pobreza, instabilidade política e falta de infraestrutura. Aqui surge outra ironia desconfortável. Os países que mais se reproduzem são os que menos conseguem oferecer oportunidades, e os que mais oportunidades oferecem são os que não se reproduzem. Esse mundo é cheio de paradoxos. América Latina. A queda acelerada. Você pode achar que a América Latina ainda é jovem, mas isso está mudando rápido. Brasil, Chile, Uruguai e Argentina já caíram abaixo da taxa de reposição.
O Brasil, por exemplo, já está próximo de 1,6 filhos por mulher. Em poucas décadas, você verá o mesmo cenário europeu: menos jovens, mais idosos e um sistema social sob pressão. E pior, ainda não somos ricos como os europeus. Se bem que quando um país está em declínio, tanto faz ser rico ou pobre, pois o fim se aproximará de qualquer jeito. O que realmente está por trás da queda? Não é apenas contracepção, não é só carreira, não é só custo de vida. A queda da fertilidade revela algo mais profundo: a perda de sentido do futuro e uma visão egoísta da vida. Nesse sentido, o imperativo categórico kantiano é irrefutável. E o resultado aparece nos números frios: menos nascimentos, mais solidão, mais colapso previdenciário. Imigração, solução ou adiamento? Muitos países tentam resolver a crise demográfica com imigração e, a curto prazo, funciona. Você repõe mão de obra, mantém a economia viva, mas a pergunta incômoda permanece: e quando os imigrantes também adotam o mesmo padrão cultural de baixa fertilidade? Imigração pode atrasar o colapso, não impedir. O futuro que se desenha. Se nada mudar, você verá países inteiros encolherem, cidades abandonadas, economias paralisadas, estados incapazes de sustentar sua própria população idosa. Ao mesmo tempo, regiões com alta fertilidade enfrentarão pressão migratória, conflitos e instabilidade global. A pergunta que ninguém quer fazer: o problema não é quantas pessoas existem no mundo, é onde elas nascem e por quê. Você começa a perceber que a crise da fertilidade não é demográfica, é espiritual, cultural e civilizacional. Países não morrem apenas por guerras ou colapsos econômicos, alguns simplesmente deixam de nascer. E quando você entende isso, percebe que a maior crise do século XXI não será energética, climática ou tecnológica, será silenciosa, será vazia. Será a ausência de crianças em um mundo que ainda não decidiu se vale a pena continuar. Porque, no fim, a pergunta não é quantos filhos as pessoas têm, mas se ainda acreditam que o futuro merece existir.